Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia de aula de língua portuguesa. Então, vocês vão pegar a apostila, vão abrir na página, deixa eu pegar aqui, página 24. Então, vamos abrir aqui a apostila de língua portuguesa, página 24. E nós temos aqui no bloco 5 o assunto TV e internet, uma questão de escolha. Então, vocês vão fazer a leitura do texto 1, a leitura 1, do texto Experiência, que está aqui na página 24, e a continuação na página 25. Aí, a partir da página 26, tem questões sobre o texto. Então, o texto que você leu é uma crônica argumentativa. Em textos como esse, o autor tem o objetivo de defender uma opinião, um ponto de vista. Em relação à crônica experiência, o objetivo é. Então, aqui você tem duas alternativas, onde você vai falar qual é o objetivo do autor. Então, ele está argumentando, ele está escrevendo um texto, onde ele está argumentando, falando sua opinião, defendendo a sua opinião, certo? Com qual objetivo? Ele quer levar o leitor a refletir sobre a importância exagerada da televisão na vida das crianças ou informar o leitor sobre uma importante experiência científica. Então, presta bem atenção com o que o autor quer mostrar para vocês. Então, você lê o texto e você percebeu, o autor quis ensinar isso para mim. Então, esse é o objetivo. No texto, os bonecos de macaco são comparados à televisão e ao livro. Indique a seguir qual foi comparado à televisão e qual foi comparado ao livro. Então, você tem ali os bonecos de macaco. Um foi, né, tem aquele que foi comparado com a televisão, que foi comparado com o livro. Então, ele quer que você fale qual que é. Para descrever e diferenciar os bonecos que foram utilizados na experiência, o narrador utiliza antônimos, que são palavras contrárias. Copie do texto o trecho que apresenta dois pares de palavras antônimas. Então, são duas palavras e as duas palavras têm esse sentido contrário. Então, você vai procurar lá no texto aonde que está falando. Porque o resultado de uma possível experiência realizada com crianças desiludiria, o narrador. Então, aqui, por que que ele usou o macaco e não usou os bonecos de macaco, né? E não usou as crianças? Porque o resultado dessa experiência realizada com crianças, ele ia ficar desiludido. Vamos dizer, não ia dar certo. Qual é o título dessa crônica de Luiz Fernando Veríssimo? Que outro título seria adequado a esse texto? Então, você poderia colocar qual desses dois títulos no texto que ficaria legal, que faria sentido ser título do texto. E vai escolher um e vai justificar a escolha. Por que que você escolheu esse? Releia o trecho abaixo. Então, criaram um macaco dentro de uma jaula com dois bonecos que substituíam a mãe dele. Esse dele faz referência a quem? Ao macaco, ao bonecos ou à mãe? Então, esse dele, quem que é esse? Então, é só você ler de novo e você vai ver o dele. Essa palavra está fazendo referência ao macaco, aos bonecos ou à mãe. Agora aqui, estudo da língua. Nós temos um trecho do texto, né? A experiência. Então, tá assim. Então assustavam o macaquinho para ver se ele corria para a mãe que o alimentava ou para a mãe que lhe dava colo. E ele invariavelmente corria para a mãe aconchegante. Agora releia esse mesmo trecho escrito com algumas modificações. Então assustavam o macaquinho para ver se o macaquinho corria para a mãe que alimentava o macaquinho ou para a mãe que dava colo ao macaquinho. E o macaquinho invariavelmente corria para a mãe aconchegante. Qual dos trechos é mais repetitivo? Então, qual que você percebe que fica muito repetitivo uma palavra, né? Estão repetindo várias vezes uma única palavra. É o primeiro ou o segundo?
Releia o primeiro trecho acima e circule as palavras e expressões que foram empregadas para evitar a repetição do termo macaquinho. Então, aqui no segundo, você tem a palavra macaquinho falada várias vezes, né? Repetindo várias vezes. Aqui em cima, não. Então, o que que você vai fazer? Você vai ver quais palavras no trecho aqui de cima foi substituída para não ficar toda hora falando macaquinho. Então, ao invés de macaquinho, que outra palavra que foi utilizada? Aí, na verdade, você circula aqui, ó, tá? Você vai ver lá no texto qual foi, se foi ler, se foi seu ou ele, você é mais de uma, tá? Vocês vão circular mais de uma, vocês vão ver. Então, olha aqui no de baixo, todas as palavras macaquinho, ó. Tem macaquinho aqui, 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 tem 4 vezes, ó, macaquinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, aqui, uma vez já está aqui, ó, no início, o macaquinho. E nas outras, foi substituído por qual? Então, tem mais 4 vezes aqui que foi escrito macaquinho, que aqui não foi. No primeiro trecho não foi. Então, foi substituído por qual palavra? Ao invés de colocar de novo macaquinho. E aí, você vai circular. Então, como você pode perceber, quando usamos algumas palavras e expressões de sentido equivalente, para evitar repetições, deixando o texto mais bem escrito e fácil de ser compreendido. Então, para evitar repetições de uma única palavra, como a do macaquinho, você substitui por outras palavras, para o texto não ficar cansativo, para o texto ficar melhor, ficar fácil de ser compreendido, fica até ruim de ler, né? A gente até enrosca quando tem várias vezes a mesma palavra. Agora, você vai fazer o que aqui? Nós temos um texto onde a palavra programas está sendo repetida. Então, tem 1, 2, 3. Nós precisamos substituir essas 3 palavras programas por outras. Então, aqui tem 3 alternativas com 3 sequências de palavras que vocês podem substituir. Então, vocês vão ver qual delas se encaixa melhor. Então, não pode ser qualquer uma. Ah, vou escolher qualquer uma. Não. Você vai ler o texto e vai ver qual das 3 sequências se encaixa melhor. Se é essas 3 primeiras, as 3 do meio ou as 3 últimas. E aí você vai assinalar. Assinalou, você vai reescrever o texto. Então, vai pegar esse textinho aqui de cima, vai escrever tudo de novo, só que dessa vez, no lugar da palavra programas, que está aqui, né, em negrito, você vai colocar a palavrinha que você assinalou, a sequência de palavras que você assinalou, certo? Então, no lugar de programas, você vai colocar as palavras que você assinalou, tá bom? Lembrando que é primeira, segunda e terceira palavra que vai substituir a primeira vez aqui dos programas, a segunda vez e a terceira vez. Então, reescreve o texto substituindo a palavra programas pela sequência que você assinalou. Aqui já não tem uma sequência, você tem um texto onde a palavra computador está sendo repetida também. Ó. Então, tem 1, 2, 3. Vocês vão substituir só essas que estão em negrito, tá? Porque uma vez tem que escrever, né? Para saber do que você está falando. Então, eu estou falando do computador. Aí, você vai substituir as repetições. Então, tem 1, 2, 3. Você vai reescrever o texto, substituindo a palavra computador por outra, né? Então, aqui tem várias que você pode usar para ver qual que se encaixa, né? Ela, ele, deles, neles. Tem aqui também, ó, lhe, seu, o, ele, você. Então, são palavras que você pode utilizar. Logicamente, tem que fazer concordância com o texto, tem que estar de acordo com o texto, não vai colocar também qualquer palavra. O texto ele tem que fazer sentido, ele tem que ficar harmônico, ele tem que ficar bem escrito. Então, como que você pode fazer com esses 3 computadores aqui que está de forma repetitiva, certo? Por hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês sabem que eu estou à disposição no grupo do WhatsApp. Façam com atenção, não deixem acumular matéria, porque amanhã já tem orientação nova e já tem mais atividades. Então, boa segunda para vocês e até amanhã.